Canal Turbo está no ar e nessa semana vamos falar de velocidade. Para isso fomos até uma oficina mecânica que faz a preparação dos carros aspirados e turbinados e fomos até um evento de arrancada. O Canal Turbo está só começando. Antes de um carro entrar aqui na pista e poder correr, ele tem que passar por uma série de preparações. E para a gente descobrir quais são essas alterações mecânicas e os aprimoramentos para deixar o carro super veloz, nós fomos até uma oficina mecânica especializada. Hoje nós vamos falar de arrancada. E para isso viemos até uma oficina especializada. E primeiro vamos falar com um expert, que é o Leonardo, que vai nos falar sobre a parte mecânica. A gente está aqui com o Opala 73, né? Isso. E ele, na verdade, ele é aspirado, ele não é turbo. Esse carro, a preparação dele é aspirada, né? Não tem turbo compressor que a gente fala. Aí a preparação aspirada resume em mexer no motor, né, no caso. Você não agrega uma turbina, não. Você mexe na estrutura do motor, que é a parte de pistão, comando, biela, embreagem, polia, carburação, injeção. Aí você mexe totalmente no motor sem pôr a turbina, que é onde que divide o turbo do aspirado. No caso, ele mantém a característica original dele, que ele é 6 cilindros, ele continua 6 cilindros. Continua 6 cilindros, não muda a quantidade de cilindros, né? Para não mudar a categoria que ele corre no caso, entendeu? Se mudasse a quantidade de cilindros, por exemplo, colocar esse V8, aí ele já não corria na mesma categoria. Mas tem gente que coloca V8, ou Opala ou é 6 cilindros ou pode ser V8, mas naturalmente é 6 cilindros, entendeu? Eu te atrapalhei um pouco, em que você estava mexendo aqui no motor? Aqui a gente está conferindo ele para a prova de arrancada que vai ter aqui. Então eu estou conferindo basicamente a parte da ignição dele, parte de bico injetores, entendeu? Só refrisando para arrancada só. E você está me falando dos bicos injetores, a ignição. Quais são os problemas que pode dar na hora se você não conferir tudo? Pode ser um bico trave, uma vela queime, entendeu? Então, antes de correr, toda vez que corre, a gente desmonta, confere e volta para a corrida totalmente revisado. Esse carro já estava parado aqui já tinha um tempo, Ele né? não sai daqui não, ele só corre e volta, corre e volta. Tem toda uma motorização que ele tem que ter para estar correndo lá também. Aí ele tem, tipo assim, ele tem que ter capacete, tem que ter macacão, toda a parte de segurança e a parte estrutural dele também, tudo visando a arrancada pela distância e velocidade que ele atinge, tem que ter bastante segurança. Tô curiosa, qual que é a velocidade que ele atinge? 170 km por hora em 200 metros. 200 metros? Mas você tá achando que ele vai atingir uma velocidade maior? Porque a meta é sempre estar melhorando, né? Mas a verdade, o importante nem é a velocidade, é o tempo que ele gasta para percorrer os 200 metros. Então a velocidade é relativa. Então o importante para nós é se ele faz, por exemplo, o melhor tempo desse carro é 7,3 segundos. Que no caso é a melhor velocidade desse carro. A meta desse fim de semana é fazer 7.1, 7.0, 7.2, qualquer coisa que vier a ser melhor do que 7.3. E o que vocês fizeram para que ele chegue na meta? A gente está mudando o combustível do carro, que é principalmente o combustível, e a parte mecânica do carro a gente não vai mudar muita coisa não, é só parte de combustível e a própria direção do piloto. A melhora da direção do piloto já baixa bastante o tempo do carro. Você mudou qual combustível? Ele usava metanol puro, agora eu vou colocar metanol com nitrometano, que é um aditivo para aumentar a queima dele, entendeu? Mas você também trabalha com carros turbo. Turbo também. Qual que é a diferença do carro turbo para o aspirado? O turbo, na verdade, você prepara o motor também, troca pistão, troca biela, tudo isso aí para a estrutura mecânica do motor. E o turbo, ele joga pressão positiva dentro do motor, que no caso esse não, esse ele puxa, ele aspira, né? Então já vem o nome, aspirado, né? O turbo não, ele pressuriza, ele trabalha sob pressão o motor. Então, se for pensar, não tem nada a ver um motor com o outro, entendeu? Mas tem 6 cilindros também turbinado, tem também os 4 cilindros aspirados. Mas é um motor completamente novo. Aí já é todo, e sem contar que essa estrutura desse carro aqui, ele já recebe, e aí os caras gostam muito do barulho, por ter esse aspirado, o barulho é mais alto. Então quem é entusiasta do Opala, gosta dele muito aspirado. Normalmente é uma pessoa mais clássica, né? Mais clássica, o carro é mais clássico, né, pela idade, entendeu? Então geralmente por isso que opta por esse nível de preparação aqui. Mas aqui você também tem carro turbo? Tem carro turbo também, vou te mostrar uns carros turbo ali. Aí já é mais linha Volkswagen, linha Gol, tem Chevette que troca o motor, entendeu? Então tem outros níveis de preparação aqui.
Agora eu tô aqui em frente, uma carcaça, só a carcaça do Chevette 86 aqui, porque ele foi completamente alterado, né, Leandro? Isso, totalmente alterado. Ele aqui, ele é turbo, ele não é aspirado. Não, não é aspirado. É um motor de 4 cilindros AP 2.0, Volkswagen 2.0 turbo, com a mecânica toda feita, tanto diferencial, câmbio, tudo alterado. Aqui não tem nada de Chevette, não tem nada, só o nome agora. Nem o banco, né? Porque Nem... o banco ele tem que ser apropriado para a própria competição. Exatamente, o banco é um banco concha, já próprio para arrancada, assim, todo padrão arrancada, com um cinto de 5 pontas, um cinto já próprio para arrancada também. A gente vê que é um motor menor, de 4 cilindradas, mas ele tem uma aparência de ser mais pesado. Não, até que não é isso. É um motor de 4 cilindros, é um motor pequeno, é um motor tradicional Volkswagen. A questão dele é que, como ele tem muito periférico, muito equipamento, reservatório, o próprio turbo, a parte de pressurização, então dá um volume grande, mas é um motor leve, é um motor teoricamente bem leve. Então dá para ele atingir uma velocidade mais alta. Apesar que esse carro, pela categoria, ele já tem uma regra de peso, então e a gente tem que trabalhar nessa regra, mas é um carro que trabalha, é um carro leve, em questão de peso e potência é um carro leve. Entendeu? E se eu não me engano, esse carro está na média de 980 kg com o piloto. E quanto que ele faz por hora? Esse carro, ele tem que melhorar ainda. Ele tem algumas metas que a gente está correndo atrás. Ele já conseguiu um tempo de 6,8 em 201 metros e a velocidade em torno de 180 por hora. A gente vê que se for comparar com o carro aspirado, ele já atinge uma velocidade maior no menor período de tempo. Isso, a arrancada tem essa relação muito doida. Tem carros que não são tão rápidos em tempo, mas são muito velozes. Então passa numa velocidade muito grande e não tem um tempo tão bom. Mas o que manda é o tempo, não é a velocidade. Mas um carro desse, quando ele estiver em perfeita condição, que a gente está trabalhando, o carro está em perfeito estado, mas é uma evolução. Ele tem que atingir aí, trabalhar entre 6,3 a 6,4 e atingir quase 200 por hora em 200 metros. O máximo de torque dele vai ser 6,3. De velocidade de tempo seria na média de 6,3. Seria um tempo, pelo equipamento, um tempo muito bom. Entendeu? Então a gente tem aí 6,8, então a gente tem meio segundo para trabalhar. A gente tem que achar meio segundo em questão de pilotagem, regulagem, trabalho de suspensão. Então, a própria pista que tem que ajudar, né? Então tem que ter uma série de fatores para o carro atingir um tempo bom. Então, a arrancada também tem disso. A arrancada é muito rápido e depende de muitas variáveis. Precisa do piloto estar com um espírito bom, uma tocada perfeita, o carro tem que estar em perfeito estado. Mas em relação a vocês, a parte tecnológica está sempre ajudando, como o sistema de refrigeração também do carro aqui. Isso, exatamente. Então a gente tem a parte toda eletrônica, tem essa parte de refrigeração que é o ice cooler, que ajuda. Tem um turbo próprio para arrancada, que é um turbo grande, com a dimensão grande, que dá um desempenho muito bom. Então, tipo assim, tem todo esse aparato que a gente tem todo eletrônico para poder ajudar. Tem um sistema que a gente chama que é um data logger, que é o que faz uma gravação da puxada. E depois tem como analisar o que aconteceu. Então, tipo assim, a gente tem muito recurso para trabalhar, entendeu? Então, dá para... É o que eu tô falando, quanto mais vezes acelera e não dá nenhum problema, a evolução vem devagarzinho, mas vem crescendo. É bom que dá para você dar uma analisada em tudo que aconteceu depois e tá sempre aprimorando. Exatamente. Toda puxada a gente analisa o que aconteceu para tentar melhorar no máximo a próxima. Conta para as pessoas como é que funciona o sistema Ice Cooler, porque ele é completamente diferente do intercooler que tem no carro convencional. Isso, o intercooler convencional é o que a gente está todo mundo acostumado, que é o que sai em carros de fábrica. Esse Ice Cooler é um reservatório de gelo que depende de um reservatório que passa uma água gelada, que então refrigera o carro em qualquer situação, a mesma temperatura. Esse Ice Cooler é uma tubulação que entra o ar quente e volta o ar frio para o motor, independente de qual situação. O que refrigera é o gelo e não o sistema do vento. Por isso do nome, o Ice. O Ice, exatamente. E ele tem todo um sistema, por exemplo, a parte de refrigeração de água tradicional, com ventoinha elétrica, a parte com aditivo para água. Então ainda mantém a estrutura tradicional de refrigeração. A questão de refrigeração de água é tradicional. Esse sistema é a questão do turbo, né? É uma questão de refrigerar melhor o sistema do turbo, do ar do turbo. E na parte de injeção, a parte de eletrônica, você podia dar um pouquinho mais de detalhe para quem não conhece, para quem é curioso? Esse carro, ele trabalha com a injeção da Fueltech, que é uma injeção toda reprogramável.
e usa todos os componentes da Fueltech. O que é uma injeção reprogramável? É uma injeção que você controla. Então, tipo assim, qualquer preparador, ele faz o mapa que você quiser. Então, tipo assim, cada um usa de acordo com o seu motor. Então, da mesma forma que ele está preparando o motor, ele já está pensando em qual injeção usar. Então, a questão de um bico injetor. Então, você faz toda uma preparação visando o seu melhor, lógico, o que você está fazendo no motor. Essa injeção, ela veio para quê? Para você reprogramar. Então, você programa ela de qualquer forma. É diferente de uma injeção convencional de um carro de fábrica, que é um padrão único. Aqui não, aqui eu crio vários padrões, eu altero aonde eu quiser. Então é uma injeção justamente para carro turbo, para carro preparado, tanto turbo, aspirado. Então o que você reprograma. Então uma injeção eletrônica dessa trabalha no motor de 4 cilindros, no motor de 6 cilindros, de 8 cilindros, você altera ela. Então por isso o nome de uma injeção reprogramável. E você estava falando daquele sistema que grava todas as largadas. Tem, e esse mais um componente da injeção da Fueltech, que é o Data Logger. Então, todas as puxadas que a gente anda no carro, a gente grava tudo. Então, tem como dar uma analisada do que aconteceu, questão do piloto, o jeito que dirigiu, qual foi o funcionamento do motor. Mas ele grava todo o caminho ou é só a largada? Todo o caminho, entendeu? Ele grava por tempo, então eu posso ativar antes mesmo dele começar a arrancada e ele para a gravação depois. Então, dá para fazer todo o percurso e saber que jeito que o piloto dirigiu, que existe vários canais que você capta os dados. Então, tipo assim, aí dá para saber questão de motor, o piloto, temperaturas, de escapamento, de água, pressões de óleo, combustível. Então dá para monitorar o motor todo. Mas, Leandro, eu quero saber agora da bateria do carro, porque sempre que a gente faz uma grande alteração no carro, normalmente as pessoas costumam mudar a bateria. A bateria tem uma carga maior. Esse carro também precisa fazer isso no turbo? Não, esse carro a gente alterou a posição que a bateria fica. No caso, ela ficaria dentro do cofre do motor, hoje ela é no porta-malas. Mas é uma bateria tradicional de 60 amperes. Porém, ela só foi alterado o lugar que ela trabalha. Que não altera nada, até é uma questão de peso e espaço para mim poder trabalhar com os outros equipamentos aqui, em questão de espaço. Mas ela é uma bateria tradicional, mas existem no mercado outras baterias até melhores. Aí é uma questão, nesse carro, foi questão de custo mesmo. Mas aí essas outras baterias, elas podem melhorar em que no desempenho do carro? Ela tem baterias que são até de 16 volts, que aí elas aumentam a performance elétrica do carro e você pode eliminar o alternador do carro. Então, com isso, melhora a potência e melhora a performance. É uma bateria já própria para corrida mesmo. Uma bateria para arrancada mesmo. Esse carro ele é movido a que tipo de combustível? Metanol. Esse é metanol mesmo? Esse é o carro que usa metanol mesmo. E não pode trocar o combustível? Não, porque o metanol é um combustível melhor, um combustível que gera mais potência. Então, por exemplo, esse combustível a gente não compra em qualquer lugar, né? Então tem uma série de requisitos, dá um trabalho ter esse combustível na oficina, mas a gente só estoca para a corrida. Compra pouco, usa e já descarta. Não é um combustível que pode ficar por muito tempo guardado. Então ele usa metanol. E questão de performance, é um combustível muito melhor em relação ao álcool. Os pneus também, eles são próprios para arrancada. Próprio para arrancada, que é um dos grandes segredos da arrancada, no caso é a tração, no entanto por isso que chama arrancada, né? Que esse pneu é um pneu importado, é um pneu americano, que chama Rousier, que é próprio para arrancada, é um pneu de arrancada. Foi bom você falar que o pneu é liso, porque o próprio carro precisa de um auxílio para frear, que é o paraquedas. Exatamente, né? Tem o paraquedas nesse caso, que é um carro turbo e é um carro leve perante a potência, então ele tem esse paraquedas para poder auxiliar. Ele tem o freio a disco nas 4 rodas, que é bem eficiente, mas o paraquedas que faz um bom serviço. Entendeu? Então, tipo assim, com o paraquedas, ele no final da reta ele aciona o paraquedas que freia bastante. Aí fica com o sistema nas 4 rodas e o paraquedas fica bem seguro. Para quem está querendo começar nessa aventura da arrancada, o que você fala para as pessoas? A questão da arrancada é que tem que começar leve. Porque a arrancada é um esporte que você tem que se evoluir. Porque não adianta também hoje, é o que mais acontece em qualquer oficina, em qualquer lugar, é o cara querer montar um carro muito preparado e não saber dirigir. Então, a minha dica que eu deixo é quem quiser participar, quem quiser conhecer, quem quiser começar, tem que começar leve. Com a preparação leve, escolher um carro legal, entendeu? Que você possa evoluir.
mas começar leve. Para quê? Para você se aprender a dirigir também. Peraí, Leandro, que eu vou ter que te interromper um pouquinho, porque parece que as coisas estão pegando fogo ali no fundo, mas a gente volta no próximo bloco. O Leonardo conseguiu conter, era no Opala que a gente estava gravando mais cedo aqui, né, Leandro? O que aconteceu aqui com o carro que ele pegou fogo? A gente foi dar partida nele e ele deu um backfire, que a gente fala que é quando dá a primeira partida e o motor está gelado, ele dá um backfire. Mas isso é relativamente normal. Para motores aspirados, igual o do Opala, com muita taxa de compressão, tem que tomar esse cuidado. Então a gente fica até bem esperto, às vezes acontece de dar esse backfire, mas a gente tem que ficar com pano, então tem que estar bem ciente. São carros perigosos, né? Tem que tomar um certo tipo de cuidado, não é uma coisa original. Então isso também vem outra dica, né? Que tem que tomar cuidado com esse tipo de carro. O combustível não é um combustível tradicional, né? Tem alguns itens de segurança que tem que tomar cuidado sempre nos carros, né? O próprio extintor não é o extintor comum. Não, e tem todo um sistema de extintor no carro, né? Tem um extintor que não é comum, entendeu? E a questão do metanol é um combustível que só apaga com água. Então, a dica que a gente deixa... Então, quando a gente está sempre trabalhando com o metanol, a gente tem um galão de água perto e o próprio extintor do lado. Então, não é normal, mas também não é raro. Tem que tomar cuidado com o metanol. E quando acontecer isso, por exemplo, num carro de arrancada que não foi bem preparado, eu sei que aqui os carros são bem preparados, mas, por exemplo, a pessoa não levou numa oficina de confiança ou foi mexer em casa no carro e pegar fogo lá na pista de arrancada, o que a pessoa tem que fazer? Primeira coisa, né, lógico, é sair de dentro do carro, pedir um auxílio e tem que tomar muito cuidado na hora de abrir o capô. Agora, o que a gente deixa uma dica também é o seguinte, a questão de aonde os bicos injetores estão alojados, se estão bem acoplados, e a questão das mangueiras. Tem que ser mangueiras de qualidade, de conexões, entendeu? Que isso gera uma certa segurança. Mangueira, braçadeira, é muito perigoso. Então tem que ser conexão. Então tem que ter esses detalhes que fazem toda a diferença. Tem que estar novos também, né? Com certeza, tem que estar mangueiras novas. E essas próprias mangueiras que tem no Opala aqui, que são tramadas, que a gente fala, são mangueiras para corrida, mangueira de competição. Então ela já tem todo um acabamento diferente, justamente para não acontecer fogo. Mas não é tão raro, acontece, tem que tomar cuidado. O que mais que pode acontecer que a pessoa tem que tomar um cuidado na hora da arrancada? Na hora da arrancada, o principal cuidado, o primordial é banco, cinto e Santo Antônio. Esse é primordial. O cara tem que estar num banco de qualidade, um cinto de qualidade e um Santo Antônio, que é o que eu mais indico. Agora vamos falar de coisa boa, porque eu sei que todo mundo que está assistindo está muito curioso com as competições de arrancada. Aqui no Brasil, quais que são as modalidades permitidas? Aqui existem várias categorias que existem. Tanto as questões de desafio, que é hoje que virou uma febre no Brasil, que é as categorias de desafio. Que são as categorias teoricamente livres, quem manda é o tempo. Desafio 8.5, 9.5, então não tem muita regra, o que manda é o tempo. E tem as tradicionais, que é as categorias tração dianteira e tração traseira, tanto aspirado como turbo. Mas o grande lance nosso do Brasil são a categoria tração dianteira, que são os Gols, né? E tem os Opalas. E tem a categoria traseira super, que são os carros mais aliviados, mais potentes. E os Promodes e os Extremes 10,5. Então, tipo assim, a gente tem... E isso vai mudando muito de performance. Um carro, tipo, na categoria 10,5 já é um carro bem potente, com a performance bem alta. E, por exemplo, esse Opala que a gente está trabalhando aqui é uma categoria TO. Seria uma categoria mediana. Não tão profissional, mas também não é a primeira a entrar. Então, hoje existem várias categorias, mas a grande hoje é a desafio, que tem essa desafio 8,5, que eu acho que é onde o público mais consegue adicionar mais adepto. O bom é que é muita adrenalina e 1 milésimo de segundo faz muita diferença. Exatamente, né? Isso é que é o legal. São poucos segundos e muita adrenalina. Entendeu? Então é muito legal, é indiscutível. É só quem participa que sabe a diferença. Você pode participar há anos, quando você vai arrancar, que você vai alinhar, você está nervoso do mesmo jeito. Eu participo de arrancada desde 1999. Então, tipo assim, lógico que a gente vai ganhando experiência, com certeza. Mas a mesma adrenalina que eu senti, eu sinto agora. Então não perde nada. Não perde. E cada vez que você acelera, tem um oponente diferente. Você está brigando contra o oponente, você está brigando contra o tempo
que é para melhorar seu carro. Então não acaba, essa adrenalina não passa. É o mais legal, né? É muito legal o trabalho de vocês aqui. E boa corrida, você vai correr também? Vou correr também, vou correr com o carro de um cliente, amigo, que infelizmente ele não vai poder vir, aí eu vou participar no carro dele, para mim não ficar sem também. Não, então tá certo. Então uma boa corrida lá, uma boa sorte e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Obrigada aí pela participação no canal Turbo. Valeu. Foi dada a largada. Após os carros preparados, está na hora de arrancada. E o Canal Turbo veio até um evento de arrancada para falar com alguns pilotos e descobrir quais foram as modificações que eles fizeram nos carros para poder vencer. All y'all scruffles, y'all got to go. We taking over this club tonight. Little Johnny Eastside boys, hey yeah yeah, let's get this thing crunk. 369, damn fine. Just sing it to me one more time. Roll, get low, get low, get low, get low, get low, get low. To the window, to the wall, to the wall. The sweat drop down and fall. O Canal Turbo não poderia falar sobre os aspirados e os turbinados, sem falar também com um piloto de arrancada. O Júnior veio de Brasília para poder correr e poder competir. Como que é estar correndo com esses carros? Olha, é um prazer muito grande estar prestigiando o evento aqui, fortalecendo o esporte na região. Uberlândia tem uma estrutura maravilhosa, as melhores pistas do Brasil, eu já andei em várias, mas aqui realmente está de parabéns, o Júnior fez um belo trabalho. Agora eu quero falar de carros. Você me falou que tem um carro turbo desde 1993. Qual que foi a evolução dos carros? Como que você vai adaptando ele? O que evoluiu bastante foi a questão da eletrônica, né? Hoje é difícil você trabalhar sem eletrônica, evoluiu bastante e os tempos só vêm baixando, a potência dos carros só aumentando e a gente presencia isso nas pistas. Os recordes acontecendo, toda etapa uma surpresa, tempos que a gente nunca imaginava fazer há 5, 10 anos atrás, hoje está acontecendo com frequência em todas as pistas do Brasil. O Bruno, ele não compete não, mas ele tem um Gol 95, né Bruno? 95, que ele é turbo e ele está fazendo mais ou menos 700 cavalos de força que ele tem, né? Isso, mais ou menos isso, aproximadamente 700 cavalos na roda. O que mais que você fez no carro para ele ser turbo? Não, então, esse carro ele tem um motor totalmente preparado para aguentar a pressão de turbo, né? Tem também um câmbio especial para aguentar toda a força que é transmitida nas rodas e também todo o sistema de segurança para a gente não ter nenhum problema aí caso ocorra um acidente. Mais cedo no programa vocês viram como os gêmeos preparam o carro para poder estar aqui correndo. E agora eu estou com um dos pilotos que teve o carro preparado por eles. O que você fez no carro para poder estar competindo aqui hoje? Bom, esse carro aí ele entra na categoria tração turbo traseira. Ele é turbinado, no caso, igual eu te falei, e foi modificado totalmente. Questão de motor, questão do carro, a estrutura do carro foi totalmente modificada, entendeu? E na hora de correr, você já fez o treino livre aqui, você conseguiu um bom tempo? Consegui, foi a primeira vez que eu cheguei na casa dos 6.6, entendeu? Que é um bom tempo para o meu carro, que eu não tinha chegado a correr esse tempo aqui. Mas eu pretendo ainda baixar mais um pouco ainda. Agora já tem quanto tempo que você já corre nas arrancadas? Bom, já tem 7 anos que eu tenho esse carro, que vem preparando e fui mexendo nele. Mas que eu já tinha, assim, já frequento igual com os gêmeos, já tem 15 anos mais ou menos. Quantos cavalos tem o seu carro? Conta um pouquinho do motor, da força dele pra gente. Nós chegamos a aferir ele, já chegou aproximadamente quase 700 cavalos. Né? Mas a intenção ainda é conseguir mais uns cavalinhos ainda, viu?
Uma equipe de Manaus veio aqui para poder estar competindo na arrancada. O Luizito, o piloto, e o Pezão, que é o mecânico que preparou o carro. O carro ele é um pouco diferente, ele tem uma estrutura de carbono. Então primeiro eu quero conversar com o mecânico para saber como é que funciona isso. É um carro todo montado, tudo Santo Antônio, as peças são de fibra, é um carro bem aliviado para a gente alcançar a máxima velocidade que puder, né? O carro ser mais rápido, né? E sei lá, e o motor tem um motor de 1000 cavalos, né? É um negócio bem forte mesmo para poder superar isso, né? O que mais que você preparou no carro para ele poder estar atingindo a meta da arrancada agora? Só um pneu, principalmente, né? Câmbio, senão não suporta nada. É muito cavalo no motor, né? Aí não consegue passar nada para a pista, né? Agora de volta ao piloto, Luizito. Luizito, você já veio aqui no treino livre, já conseguiu uma marca boa, mas ainda tem algo a melhorar, né? Sim, tem muito que melhorar ainda. Como eu havia te falado um pouco antes, nós viramos 5,7 agora nos 200 metros, mas a meta é 5,4. Tem muito que melhorar ainda. E para chegar aos 5,4 ainda dá tempo de hoje você atingir a meta? Com certeza. Esse carro é um carro que a gente vem pondo potência aos poucos. E agora mesmo, com essa passada de 5,7, a gente já vai passar o computador nele e ver onde que precisa colocar a potência para a gente chegar ao que a gente está querendo, no 5,4. E agora, então, para fazer isso, vocês vão ter que fazer uma série de adaptações. Então eu tenho que voltar aqui ao Pezão para ele falar. Qual que é as principais coisas que você tem que olhar depois do treino livre para poder mexer na mecânica dele, ele está correndo? O carro tem uma telemetria, né? Que depois da puxada a gente vê tudo, o que o carro está distracionando. Cada pista de um jeito, a gente tem que ficar acertando o carro conforme cada pista. A gente tem que ler velocidade de roda, ler tudo para a gente saber o que está acontecendo no carro, né? O próprio design do carro é um pouco diferente. Essa estrutura de fibra de carbono, ela não interfere no aquecimento do carro? Não, como é pouco espaço, não interfere em nada, porque a gente se preocupa mesmo com o peso. Quanto menos peso tiver no carro, mais rápido ele vai ser, né? O Canal Turbo fica por aqui. Nós falamos hoje sobre velocidade, carros preparados, aspirados e turbo. Perdeu o programa? Entra no nosso site canaldagente.com.br. Eu vejo vocês na próxima semana.